Vamos lá então. O dever da igreja. É óbvio, né, que não dá para falar tudo, mas nós vamos falar um pouquinho à medida que o Espírito Santo for nos dando, né, oportunidade. Nós vamos então ministrando segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração. Dever. O que é dever? Obrigação. Obrigação? Mais o que? Dever? Dever de casa, dá? Seu direito, né? Compromisso? Direito? É um direito, cumprir um dever é um direito. Sim, mas não é bem por essa linha aí. Nós temos como igreja, nós temos também direito. E nós vamos falar sobre eles também, amém? Mas hoje nós vamos focar no dever. Nós vamos focar um pouquinho sobre o dever, né? Que temos dever. E vamos aprofundar um pouquinho sobre o dever da igreja. Então nós vamos analisar dever, então, segundo o dicionário Priberan, ato que tem de se executar em virtude de ordem, preceito ou conveniência. Então, né, nessas linguagens difíceis do dicionário aí da vida é isso. Ato que se tem de executar em virtude de uma ordem. Certo? Em virtude de um mandamento. Em virtude de uma voz de comando. E isso nós já remetemos aqui. Voz de comando vem de onde? Vem da cabeça. Não foi isso que nós vimos na semana passada? Semana passada, então, nós vimos sobre a igreja ser o quê? O corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, ou o corpo de Jesus, né? E se Jesus é o cabeça da igreja, então nós entendemos que o quê? Nós entendemos de que a voz de comando ela vem de Jesus e de que o que vem de Jesus é uma voz de comando para a igreja. Eu acho que é melhor nós definirmos assim. Saber qual é o dever da igreja, o que vem da boca de Jesus como ordem, esse é o dever da igreja. Amém? Porque nós somos então corpo dessa cabeça, né? Então o que vem de voz de comando aqui é para ser executado. Quando você quer pegar alguma coisa, segundo, né, os estudos da ciência, vem lá do seu cérebro, né? Isso é até difícil de entender, né? Quando eu quero pegar minha mão, pego, mas não, vem uma ordem da cabeça para que seja então movimentado o teu braço, então pega. Então o seu braço ele cumpre um dever, uma obrigação, é o dever dele colaborar com a voz de comando que está vindo executar. Então quando nós entendemos isso, vamos ver. Então o que vem de voz de comando da parte de Jesus para a igreja? Então a igreja é a composição de quê? De vários cristãos, né? Que fazem então o corpo de Cristo. E os cristãos são quem? Aqueles que não andam segundo o conselho da carne ou dos ímpios, amém? Mas andam segundo o conselho do Espírito, amém? Então foi isso basicamente que nós vimos na semana passada. E agora então nós vamos mergulhar então sobre o dever dessa igreja abençoada aqui que somos nós. Quero que você abra a tua Bíblia comigo, 1 João, capítulo de 2, o versículo de número 6. Amém? Então vamos lá, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 6. Primeira carta de João. Quem vai ler, por favor? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém. Permanecer. Permanecer nele. Amém? Ele quem? Deus. Jesus. É nosso exemplar de vida. Existe uma forma clara para o corpo andar, para a igreja andar. E essa forma clara é exatamente como andou Jesus. Dever gostoso, né? Isso que é dever. Obrigação, né? Isso que é a nossa linha. Andar como Jesus andou. Primeiro ponto que nós vamos olhar então é permanecer nele. Eu quero que você que está com a Bíblia aberta aí, 1 João ainda, 2, agora o verso de número 5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando isso. Conhecemos questão dele. Amém. Então,
Em uma outra versão está escrito assim, ó, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele, então, segundo essa declaração, aquele que entesoura, né, ou guarda a palavra de Deus, a fim de preservar a integridade de sua vida mediante a prática, como o amor de Deus será derramado sobre ele, que é o tema do primeiro e do segundo mandamento. Quando nós olhamos para isso aqui, então, nós vamos ver de que aquele que guarda aqui o amor de Deus, que é o tema do primeiro e segundo mandamento. Os irmãos lembram lá quando terminamos o ensino na semana passada? O primeiro mandamento, qual é? Sobre todas as coisas. A primeira voz de comando da cabeça para a igreja, que é o corpo, é amar a Deus acima de todas as coisas. Está lá com todo o seu entendimento, mas nós vamos resumir como acima de todas as coisas. E o segundo mandamento igual a esse é qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Se a ordem de comando ela vem nos ensinando, nos mostrando a amar, nós vamos logo entender que a obediência conduz o crente à perfeição moral e à comunhão com Deus. Então a obediência aos mandamentos, não é isso que nós estamos aí, quem guarda a sua palavra. O que a palavra aqui quer dizer? Mandamento. Quem guarda a sua voz de comando, verdadeiramente o amor é aperfeiçoado nele. Então quem obedece os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, ele vai caminhar para uma perfeição moral, e junto com essa perfeição, por isso nós falamos sobre a santificação, essa perfeição vai nos fazer o que? Vai nos fazer manter uma comunhão, estarmos ligados verdadeiramente em Deus. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos entender, né, que quando aprendemos a conhecer Deus, também amamos e amamos aquilo que Ele ama. Né? Não é esse o objetivo? Quando a gente conhece Deus verdadeiramente, a gente vai começar a amar aquilo que Ele também ama. Obediência vai gerando isso. Nós estamos falando aqui, irmão, de um ciclo meio que vicioso, ou seja, a obediência vai gerar amor, e o amor vai gerar obediência, e mais obediência vai gerar mais amor, e mais amor vai gerar mais obediência, e tudo vai só fluindo. E quando nós entendermos por nós, ou quando nós dermos por nós vamos estar totalmente ligados em Deus e frutificando de acordo com o desejo do coração de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para todo esse entendimento aqui, nós vamos entendendo perfeitamente aquilo que o Senhor Ele deseja revelar, né, para os nossos corações. E essa revelação ela é muito profunda, e eu quero convidar você a abrir em João, capítulo de número 14, versículo de número 21. Agora João, o Evangelho de João. Ele que tem os meus mandamentos, ele guarda. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado. E meu Pai, em meu amor, amarei em mim, manifestarei a ele. Amém. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Então, você quer saber se alguém ama Jesus? O que ele tem que fazer? Então, a análise é essa. Guarda os mandamentos de Jesus, então ama Jesus. Não é os mentirosos ou aqueles que ficam falando, não é falar, não. Ah, eu amo Jesus, não é subir em púlpito e pregar. Não, amar Jesus é guardar os mandamentos de Jesus. Embora pregar é uma das ordenanças, mas não estamos falando aqui de um mandamento separado, não. Nós devemos entender no sentido geral. Qual é o contexto geral do ensinamento de Jesus? Até porque pregar, se a gente não tiver vida, não vai adiantar muita coisa não. Há uma frase muito famosa que diz assim: as suas atitudes elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Isso quer dizer o quê? Que os nossos exemplos, eles são mais tocantes, eles tocam mais, têm mais poder do que os nossos ensinamentos. Então, aqueles que obedecem os mandamentos de Jesus é que verdadeiramente prova, né, que ama Jesus. E aquele que ama Jesus, e agora aqui está uma revelação poderosa, ó, aquele que ama Jesus será amado de meu Pai. Ah, mas Deus não ama o mundo todo? Ama.
Mas por que Jesus está falando isso aqui de uma forma especial? Porque ali nós estamos falando do amor de Deus revelado para toda a humanidade. O João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus tão grande, ele abriu a porta. Agora, aqueles que entram por essa porta, e é para esses, né, que está sendo liberada essa palavra aqui, aqueles que entram por essa porta, guardam os mandamentos de Jesus, será amado do meu Pai. Por que esse texto aqui? Ele remete a essa mesma ideia que nós estamos falando aqui sobre aperfeiçoamento. Nós não falamos aqui sobre aperfeiçoamento do amor de Deus em nós, no texto que nós lemos, no primeiro versículo que nós lemos aí? Não fala sobre isso, sobre esse aperfeiçoamento do amor de Deus? Então, quando nós olhamos para esse texto de Jesus aqui, é essa mesma ideia que o Senhor Jesus está demonstrando aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que me ama será amado do meu Pai, porque vai ter um envolvimento de Deus com esse posicionamento daquele que está obedecendo. Por quê? Porque há um caminho a ser percorrido, e o caminho, ele é um caminho de amor, é um caminho que toca no coração do ser humano através do amor. Então, o primeiro mandamento é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, aquele que guarda o mandamento, ele começa a receber da virtude de Deus para conseguir cumprir esse mandamento poderoso de Deus. Então, é onde o amor vai se aperfeiçoando. Então, quando nós obedecemos Jesus, olha o poder de obedecer Jesus. Então, o poder de obedecer Jesus é de ter o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós, porque nós temos um mandamento para obedecer, que é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmão, seguir Deus, seguir Jesus é uma das coisas mais interessantes e poderosas que tem, porque é uma graça tão gloriosa, tão poderosa sobre a nossa vida, que nem amar Deus a gente consegue por livre vontade. O que a palavra de Deus vai dizer? Que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque se não fosse o amor dele manifesto em Jesus, nós não teríamos nem possibilidade de manifestar o amor dele, porque nós estaríamos presos debaixo do jugo do pecado, que não deixa a luz ser revelada sobre nós. Mas agora Jesus veio abrir o caminho, e quando Ele vem, abre o caminho, demonstrando esse amor tão intenso para a nossa vida, Ele nos dá a possibilidade de amá-lo. Então é o que? É uma porta que é aberta, mas não caminhamos sozinhos, é um envolvimento de Deus conosco para que nós fazemos a vontade dEle. Agora, essa vontade de Deus nunca vai ser completa na vida daqueles que não se esforçam, na vida daqueles que não se preocupam com os mandamentos de Jesus. Então, irmãos, aquele crente que vem para a igreja e ele começa a vir para a igreja, mas não valoriza nada dos ensinamentos de Jesus. Ouve uma coisa e não põe em prática, ouve outra e não coloca em prática. Permanece com a vida do mesmo jeito, praticando os mesmos pecados que praticava antes de dizer ser cristão. Sabe o que vai acontecer com ele? Não vai acontecer nada. Muitos vão passar anos na igreja, e muitos vão conseguir nem passar anos dentro da igreja, e não vai acontecer mudança nenhuma, e ele vai continuar perdido no mundo lá fora, e não vai conseguir experimentar esse amor de Deus. Agora, quando há um envolvimento, é como se o céu descesse e alinhasse, né? Verdadeiramente é o que acontece. O Espírito Santo de Deus entra dentro do nosso coração e começa a trabalhar ali. E aí nós nos posicionamos fazendo o quê? Obedecendo os mandamentos de Jesus. E é interessante, irmão, que quando a gente começa, os mandamentos parece ser mais leve, né, irmão Fabiano? É tudo bem mais suave, né? A gente começa ali tudo, mas depois o entendimento vai aumentando, há uma necessidade maior, há uma necessidade de um posicionamento mais profundo, de uma vida mais reta aos princípios de Jesus. Não é porque Deus muda, é porque nós temos a obrigação, o dever, né? A obrigação muito forte, né? Nós temos o dever de crescer, nós temos o dever de nos aprofundar, nós temos o dever de ir cavando mais, buscando mais conhecimento. Isso só vai acontecendo a partir do momento que nós vamos nos envolvendo. Então, quando nós vamos nos envolvendo, o amor de Deus vai sendo derramado, Deus vai nos amando, ou seja, vai nos revelando, e o próprio Jesus vai afirmar o quê? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha como que é poderoso isso aqui. Não é um caminho
caminhar sozinho, não. Deus está lá sentado no trono e você tem que ir cavando de qualquer maneira sozinho, não. É um envolvimento com Ele que vai trazendo, né, essa comunhão, esse crescimento. Irmãos, e Jesus tem uma frase muito interessante que o pessoal usa, que é o seguinte: o Evangelho de Jesus, ele é tão simples que qualquer pessoa consegue pregar sobre o Evangelho de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele é tão profundo que ninguém consegue esgotar esse Evangelho poderoso de Jesus. Você não consegue extrair, fala, não, extrair tudo que tinha, não tem mais nada para mim aqui, não. O Senhor sempre vai ter algo mais profundo, mais poderoso para revelar. Então é assim que é caminhar com Deus, é assim que é o envolvimento com Deus. E quanto mais a gente vai crescendo, mais o Senhor vai apertando. Quer ver um exemplo muito interessante? Quando Jesus ele chama os discípulos para poder orar, lá no Getsemane, antes da crucificação, ele chama os discípulos, melhor, ele sai com todos, depois ele chega uma parte, fica embaixo no monte, e ele sobe só com os mais reservados lá para cima. Chega numa outra parte, ele deixa aquele outro pouco e sobe sozinho. Olha, já houve duas seleções aqui, né? A primeira é daquele grupinho que nem chegou lá no alto, ficou lá embaixo mesmo. Por quê? O caminho é mais fácil para eles? Não, é por causa do propósito que Deus está tratando ali, de repente da maturidade que eles tinham para poder estar naquele ambiente naquela hora, recebendo aquele tipo de interferência no mundo espiritual, ou sentindo, né, com mais clareza aquela batalha espiritual que está acontecendo. Então esse grupinho fica cá embaixo, vai um grupinho mais reservado lá para cima. Aí depois desse grupinho mais reservado, Jesus deixa eles ali e vai mais adiante ainda. Aí depois Jesus volta. Presta atenção no que acontece quando Jesus volta. Jesus volta, eles estão fazendo o quê? Estão dormindo. Aí Jesus vira e fala o quê? Fala: Pedro, você não pode vigiar nem uma hora comigo? Peraí, mas estavam quantos lá? 3. E aí Jesus vira direto para Pedro e pergunta para Pedro: o que ele pergunta para os outros? Porque provavelmente Pedro ele tinha maior desenvolvimento, ou era esperado dele um posicionamento melhor naquela hora. Porque ele estava sendo preparado. Depois nós vamos ver isso depois na continuidade dos discípulos, que o que? Ele estava preparado para poder liderar a igreja e liderar os discípulos. Então, irmão, e por que isso? Provavelmente, irmão, foi por causa daquelas caminhadas sobre as águas que ele deu lá. Provavelmente foi por causa do interesse dele em ir mais profundo, né? O barquinho está lá e tal, os discípulos estão lá, aí de repente vem um andando sobre as águas, Jesus, né? E eles estão todos com medo lá e tal. Qual é o posicionamento de Pedro? Se você é o Senhor mesmo? Não, peraí, o que é isso, né? Hoje a gente estava ouvindo uma pregação que falava sobre isso. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus não podia ter falado com ele o quê? Ele falou assim: não, fica quietinho aí no barco, o que você tem que ver? O que mudou na história deles ali, Pedro ter levantado e ter ido até Jesus, ter andado sobre as águas até Jesus? Mudou a experiência de Pedro, que ele provou de algo sobrenatural. Então, irmãos, porque o envolvimento ele vai nos trazer experiência. Então, aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que verdadeiramente me ama, está demonstrando isso. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, o amor vai sendo aperfeiçoado. E é isso que nós estamos vendo, o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. O amor vai sendo aperfeiçoado. Deus o manifestará, né? Jesus se manifestará, Jesus também o amará e manifestará ele. Então, olha o envolvimento que está aqui para nos tirar do raso e nos levar para o mais profundo, para trazer mais revelação, trazer mais profundidade. Então, o envolvimento com Cristo vai cada dia mais nos trazer para mais dever, mas ao mesmo tempo tem um poder em obedecer Jesus, que é o poder desse amor ser aperfeiçoado. Se é o maior mandamento, é a maior necessidade. E se é a maior necessidade, é o maior envolvimento de Jesus para nos fazer cumprir exatamente aquilo que nos é chamado para poder cumprir. E quem está acompanhando diz amém. Amém. Então, nós vamos vendo aqui dentro dessa passagem poderosa, né, esse envolvimento com Jesus. Nesse círculo, meus irmãos, está vendo aí como é que vai funcionando as coisas? A obediência gera o quê? Gera amor. Não foi isso que nós vimos aí? E o amor vai gerando mais obediência. E obediência vai gerando mais amor. Porque está ficando o quê? Íntimo o negócio. A gente está pegando a revelação profunda do que é. Então a tendência é quanto mais ligação você tiver, quanto mais profundo você estiver envolvido, mais você vai estar andando parecido com essa pessoa ou preocupando com o que a pessoa preocupa.
Né? Não é assim que funciona? Bom, um exemplo bem prático. Numa empresa, você é um simples funcionário lá e tal, não sei o que. Qual é a sua responsabilidade ali? Na sua função ali. Aí de repente você é elevado, não sei se é elevado ou rebaixado, para chefe de equipa, né? Para chefe de equipa. A sua responsabilidade não é mais só fazer o seu dever, é fazer o seu dever e analisar o dever dos outros que estão sob a sua responsabilidade. Aí depois mais, você é levado para gerente geral. Automaticamente você vai falar mais com o líder, mas você vai ter mais responsabilidade. Você vai começar a se envolver mais com as coisas que ele está envolvendo. O relacionamento com Deus, ele vai trabalhando nessa dimensão. À medida que nós vamos envolvendo mais com o Senhor vai revelando mais a nós, mas ao mesmo tempo nós vamos criando mais empatia, mais um sentimento de envolvimento com as coisas de Deus. Então obedecer já vai ser mais prazeroso, né? Quanto mais longe de Jesus, mais difícil vai ser a gente obedecer uma ordem e uma palavra dele. Quanto mais perto dele, mais fácil vai ser da gente, e quanto mais envolvido no sentimento que ele está nos revelando, vai ser mais fácil de obedecer o ensinamento de Jesus. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus que fala assim: olha, se alguém bater no teu lado direito, vira também o esquerdo, ou o esquerdo o direito. Mas Jesus, se alguém te der um tapa na cara, você vira o outro lado. Sabe o que a gente prefere falar? Não, isso é no sentido simbólico, isso não é verdadeiramente no sentido. Sabe o que fizeram com Jesus um dia? Jesus está sendo lá acusado e tal, eles esbofetearam a cara de Jesus. O que Jesus fez? Revidou? Não. Ficou quietinho. Se é isso que ele ensina, é isso que ele faz, por que seria diferente no que ele fala para nós? Não, Jesus não quis dizer isso não, se bater. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: crente não leva desaforo para casa, tá? Perdoa no lugar. Levou um tapa na cara e passa público, irmão. Não leva desaforo para casa, não. Perdoa ali mesmo. Em nome de Jesus, te perdoa. É assim que deve ser o nosso comportamento. Então, os ensinamentos de Jesus, eles devem ser profundos. Mas é fácil fazer isso? É fácil ser humilhado e liberar perdão? É, irmão? Não, né? De maneira nenhuma, irmão. Não é fácil, não. Agora, quanto mais envolvido com Jesus, mais fácil vai ser. Sabe um texto que me ajuda muito com isso? A nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principados e potestades. Toda vez que alguém fala mal de mim, eu procuro identificar que atrás da fala daquela pessoa existe um inimigo das nossas almas querendo nos destruir. Bom, fica mais fácil perdoar se a gente analisar assim? Vai ficar, não fica? Então a pessoa está sendo uma ferramenta, né, nas mãos do diabo para poder nos atacar. Aí se a gente vai lá e começa a confrontar e entra numa briga, o que vai acontecer? Vai acontecer nada de bom nisso, vai acontecer de ruim. Então o nosso posicionamento ele deve ser de acordo com Cristo, e quanto mais envolvido, mais fácil vai ser de nós entendermos e obedecer o ensinamento de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então esse ciclo poderoso é o que nós temos que buscar aqui. E quando então vai acontecendo esse relacionamento, o que a palavra nos diz? Que o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós. Então nós vamos andar um pouquinho agora. De tal modo, repleto pelo amor de Deus, em seguida do amor aos homens, porquanto esta tomado pela voz de comando vindo da parte de Deus. Então quanto mais, né, nós vamos entendendo e repleto do amor de Deus aperfeiçoado em nós, mais fácil vai ser para a gente responder então a voz de comando de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Mateus capítulo de número 25, versículo 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Amém. Pode ler mais um pouquinho, acho que tem mais um pouquinho aí para frente. Pode ir. E vocês me vestiram, enfermo e me vestiram. Me visitaram, preso e foram me ver. Tem mais? Pode ler mais. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vestimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondeu
Em verdade lhe digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Amém. Olha como é poderoso esse texto sobre o amor de Deus. Amando a Deus na pessoa dos homens. O que Jesus está dizendo de forma muito clara aí? Quando ele teve fome, alguém deu de comer. E como que dá de comer para Jesus? Aí Jesus respondendo lá: quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, você fez a mim. Então, quando nós temos ações de amor para com o próximo, nós vamos então estar demonstrando o amor para com Jesus. Por quê? Porque não há perfeição, não há amor no ser humano pela sua natureza pecaminosa. O amor que há no ser humano, ele vem da parte de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Toda fonte de inspiração de amor é Deus. Não existe outra fonte de inspiração para amar, a não ser Deus. Então, quando nós amamos, é uma revelação de Deus. Quando nós demonstramos amor para o próximo, há uma manifestação do amor de Deus. Então, todo o sentimento de amor, ele é fonte inspiradora, é o nosso Deus. Ele é o amor, não existe amor fora de Deus. Não. Então, pastor, mas e um ser humano pecaminoso, horrível, que demonstra amor? O que nós entendemos é que o pecado, ele corrompeu, mas ainda existe parte do Deus poderoso que estava no ser humano lá na criação. Existe parte de Deus ainda que reflete na vida do ser humano. Então, enquanto o homem estiver na terra, não estiver totalmente condenado, né, no inferno, ainda tem o que a gente poderia chamar de restos. É uma palavra difícil de falar nesse sentido, mas imaginamos, o homem foi gerado onde? Foi gerado em Deus. O pecado, ele veio e corrompeu, nos separou de Deus. Mas ainda há ali manifestações, mesmo que sejam muito remotas, né? E quanto mais envolvimento com o pecado, mais remotas vão sendo essas demonstrações, né, da parte de Deus que existe no ser humano, mas ainda existe parte de Deus sendo manifestado no ser humano. Então, por mais terrível que o ser humano seja, irmão, nós ainda poderíamos encontrar ações nele que manifestam um pouco da glória de Deus. Eu vi um documentário uma vez sobre Stalin. Stalin foi um grande ditador russo também, assim como foi o mais conhecido Hitler. Ele foi muito, muito intenso. Stalin foi muito intenso também na perseguição, as pessoas e tudo mais. A filha dele testemunha, a filha dele deu um testemunho em um documentário dizendo que ele era o cara mais doce que ela já conhecia. Por quê? Porque ele transmitia para ela aquilo de bom que ainda estava nele, ele conseguia transmitir para a filha dele. Mas aí quando ele saía para fora, no poder, né, do seu governo, era a atrocidade em cima de atrocidade. Mas para a filha dele, ele conseguia manifestar aquilo que ainda tinha de bom dentro dele. Então nenhum ser humano não está totalmente ainda corrompido. Embora, né, estejam alguns caminhando muito intensamente para isso, porque quanto mais envolvido com o pecado, mais o pecado vai envolver. Então, assim como o amor de Deus, olha como é poderoso, assim como a obediência aos ensinamentos de Jesus, aos mandamentos de Jesus, vai nos envolvendo com o amor, e nós vamos tendo mais capacidade para poder obedecer aos mandamentos de Jesus. A desobediência também gera a mesma coisa. Quanto mais desobediência, envolvimento com o pecado, mais distante nós vamos ficando de conhecer, né, o amor poderoso de Jesus. Porque mais envolvido vai ficando, mais difícil vai ser o caminho de volta, achar perdão, né? Achar arrependimento é a melhor palavra. Porque perdão, desde que haja arrependimento, há perdão. Mas mais difícil fica para encontrar, né, esse arrependimento. Então, quanto mais, né, um abismo vai puxando outro abismo, então a pessoa só vai distanciando cada vez mais intenso dos caminhos do Senhor. Mas agora, todo ser humano ainda tem dentro dele alguma coisa da parte do amor grandioso de Deus que foi gerado, né, porque o ser humano ele foi gerado no Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para falar de Deus, nós vamos tendo esse entendimento aí. Amando a Deus na pessoa dos homens, ou seja, tendo uma manifestação do amor de Deus e envolvendo com o ser humano. Esse é o modo, né, que nós conseguimos demonstrar o amor de Deus. Amém? Estando nele,
dentro do versículo que nós lemos aí, há uma parte de que assim verdadeiramente nós identificamos que estamos nele. O versículo que nós lemos de abertura lá. João 2,5, que é o versículo que nós estamos caminhando agora. Aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Nele aqui quem? Cristo Jesus. Ou em Jesus, né? Mas verdadeiramente estamos nele. Habitamos em Deus. Esse verdadeiramente estamos aqui com o sentido literal de habitar. Ou seja, está em Deus ou está habitando em Deus. Trata de um envolvimento aqui íntimo, poderoso, do relacionamento nosso com o nosso Senhor Jesus. É possível isso? É sim. A Bíblia está cheia de revelação sobre isso. O contato com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, é possível e ele deve inclusive ser buscado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vem fazer o que? Ele vem habitar dentro do nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso coração. Filipenses, Colossenses, se não me falha a memória, capítulo de número 2, vai dizer de que parte da natureza divina está dentro de nós. Parte da natureza divina está dentro de nós. O poder glorioso do Espírito Santo está injetado dentro do ser humano e nós precisamos então andar nessa ligação, nessa comunhão com o Espírito Santo, habitando nele, seguindo os caminhos do Senhor Jesus. Amém? Então, se nós queremos obedecer, nós precisamos desse caminho para nós trilharmos. E em que sabemos que estamos habitando nele? Em 3 pontos específicos. No amor que vai sendo aperfeiçoado, ou seja, como é que está o seu amor por Deus? E quando eu digo, não é aquele sentimento de coração ficar pulsando, não é isso o verdadeiro sentimento do amor dele, não. O que é o amor de Deus? Aquele que ama, obedece. Aquele que obedece, demonstra que ama. Então é esse tipo, como é que está o seu envolvimento com os ensinamentos, com os mandamentos de Jesus? Houve evolução? Houve crescimento? Então é isso que nós temos que... O amor está sendo aperfeiçoado? Você se sente mais íntimo de Deus? Com mais confiança para chegar diante de Deus e conversar com Deus? Quando a gente chega na igreja no início, a gente fica meio com medo, né? A gente vai diante de Deus meio receoso, mas depois isso tem que ir melhorando, não tem? Depois isso tem que ir tendo um envolvimento maior, a gente tem que ter confiança. Eu acho que vai ser difícil a gente chegar naquele nível, né, de Abraão, vai ser difícil a gente chegar no nível de Moisés, mas nós precisamos desenvolver, né? O nível de Moisés, qual é o nível de Moisés? Senhor, face a face de virar para o Senhor e falar: Senhor, não faz isso não. O Senhor vai destruir o povo. Depois, o que os povos lá, né, os outros reinos, as outras nações vão pensar do Senhor? Irmãos, sabe que nível é esse aqui? É nível de conselho para Deus. Ele sentou numa cadeira e falou: não, eu vou aconselhar Deus agora, porque Deus não está pensando direito. Mas Deus, na verdade, estava ali num diálogo, né, com um amigo de Deus. Deus estava ali no diálogo. Deus não necessariamente vai seguir o conselho de Moisés, mas Deus está ali numa intimidade tão profunda com Moisés. Moisés sente na liberdade de expressar para Deus, mas na verdade Deus está ali só extraindo, né, aquilo de bom que o próprio Deus foi desenvolvendo. Moisés obedecia, Deus dava mais. Moisés obedecia, Deus dava mais. Moisés obedecia, Deus dava mais. Então esse envolvimento aqui é que é poderoso. Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Deus vira para ele: Moisés, pega o povo aí e vai. Moisés diz: não, se o Senhor não for, a gente não vai também, pronto, acabou. Não vamos sair daqui. Então, esse tipo de envolvimento é profundo. Possível? É possível. O envolvimento com Jesus, com Deus intenso é possível. Sabe o que a palavra de Deus nos diz também a respeito dos profetas? Aí fala assim: Elias, sendo um homem como um de nós, orou, irmãos, e caiu fogo do céu. Orou e o céu cessou durante um tempo, não choveu. Durante 3 anos e meio não choveu. Isso é possível para a gente também. Agora, tem que dedicar, né? Se envolver nesse relacionamento de obediência, amor gerando obediência gerando amor. Então o nível vai aumentando. Então essa interação aqui ela é muito importante.
Então, no amor que vai sendo aperfeiçoado, na obediência aos mandamentos do Senhor, é o segundo, e na permanência em Deus. É nisso que nós sabemos que nós estamos verdadeiramente em Deus ou não. Verdadeiramente habitando, né, em Cristo ou não. E como nós conhecemos então se verdadeiramente nós estamos em Deus ou não? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 20. Sim, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como sabemos, como sabemos se estamos em Deus? Mateus capítulo 7, versículo de número 20. Jesus ele está ensinando. Jesus ele está ensinando como a gente discernir, né, como que a gente conhece uma árvore? Pelos frutos. Você olha os frutos da árvore, você sabe. Alguns sabem não. Mas se não souber, é só você pegar, leva até quem sabe, que ele vai te falar que fruto que é. É assim? O meu irmão, o Thiago Robson aqui, é especialista em... Irmão, pensa numa criança que sabia de tudo que você pensar, ele sabia. Sei lá, o que ele não sabia, ele inventava. Estou te falando. Pensa no abençoado, irmão. Um dia, irmão, isso não tem muito tempo não, tá? Eu vou revelar para vocês. 2017, tinha acabado de chegar no Brasil há pouco tempo. Na janela da nossa casa dá para ver um pé de abacate, assim, aqui mesmo, na Brandoa, aqui no alto, aqui, dá para ver um pezão de abacate lá. E aí nesse pé de abacate, com os abacates lá bonitinhos, tamanho diferente dos abacates do Brasil. Ele chegou um dia, nós estamos lá batendo um papo aí, olhou e falou, nossa, abacate é diferente do Brasil. Eu falei, é diferente, para esse aí também eu só vi aqui em Portugal. Ele falou assim, esse é abacate africano. Eu falei, é abacate africano? Ele falou assim, é. Eu falei, quem te falou isso? Eu falei, não, eu acho que é. Irmão, é uma das coisas que eu brinco sempre com ele, porque ele afirmava as coisas assim, irmão, eu apertava ele. Eu falei assim, mas quem te falou isso? De onde você sabe? Tem que me falar. Aí ele falou, não, eu acho. Aí ele já, então assim fica fácil, né? Assim você pode achar tudo. Mas conhecendo, vendo a fruta que a gente vai conhecer. Se você está querendo saber qual é a árvore, você não sabe. Mas como é que você vai mostrar para outra pessoa? É uma árvore assim, assim, assado. Não, agora você pega um fruto e leva para outra pessoa, olha, que árvore é essa que dá esse fruto aqui? A pessoa vai falar, pega a laranja, não tem ponto final. Então, quando nós olhamos para o fruto da pessoa, ou seja, as ações dessa pessoa, nós vamos então saber se essa pessoa está em Deus ou não. Só que o texto que nós lemos aqui, né, não está dizendo das outras pessoas, não. O texto que nós lemos aqui, 1 João 2:5, está dizendo, nisto sabemos que estamos nele. Então, nós precisamos fazer uma avaliação para a gente descobrir se estamos em Deus. E como que a gente vai descobrir isso? Analisando os nossos frutos. Irmão, vou ser sincero, ninguém sabe mais de nós do que nós mesmos, não. Ninguém, só Deus, né? Não estou falando aqui na terra. Uma pessoa que convive com você, irmão, pode conviver com você o dia inteiro, a noite inteira, pode... Marido e mulher, não sabe. Não sabe. Desse tipo de fruto aqui, não. Vai ver suas atitudes, vai ver que você é ignorante, vai ver que você é arrogante, vai ver que é possessivo, vai ver que é uma bênção, também tem as bênçãos, né, irmão? Vai ver que é uma bênção. Fala em bênção, tem que olhar para ele. Vai ver que é uma bênção. Mas agora, o profundo aqui, ó. Só Jesus e muitas de nós também. Nós sabemos que nós estamos obedecendo a Deus ou não. Tem uma pregação de um pastor nos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, mas é um pastor que só prega com um chicote na mão, porque vai para todo lado. E tem um dia numa conferência, ele vira para um jovem e fala assim, olha, se passasse aqui num telão aqui, todos os pensamentos, os mais terríveis pensamentos que vocês já tiveram, vocês teriam coragem de ficar sentadinho onde vocês estão? Com certeza não, com certeza vocês iam sair todo mundo correndo aqui de dentro, por quê? Porque aqui dentro, irmão, coração, né? A Bíblia fala coração, mas na verdade é dentro da nossa mente, o coração tem um entendimento, né, verdadeiro, mas é aqui dentro, na nossa mente, o homem interior. É aqui que nós sabemos verdadeiramente as guerras que nós travamos. Pastor, quanto a pensamentos e tal, um dia numa oração, num curso de oração, o Senhor ensina-nos a orar, muito interessante o curso, inclusive, o pastor ministrante ele pegou e falou assim, olha, é o seguinte,
Você é culpado de um passarinho pousar na sua cabeça? Você está andando na rua, a gente lá na roça, lá, irmão, tô lembrando hoje só do antigo lá, né? O Marcinho sabe o que é isso, não, né, Marcinho? Lá na roça você está andando assim, irmão, tem umas moscas, que é chamada, como é que é o nome daquilo lá? Mutuca, né, que nós chamávamos? É umas moscazinhas que fica posando na cabeça, a gente tá bem andando lá, ela vem e posa mesmo, você fica quietinho, ela começa a sugar seu sangue. É mutuca, né, que a gente chama lá no interior, lá na terra vocês não sei não, mas na nossa terra é mutuca, eles conhecem. É esse bicho aí mesmo. A gente tem culpa dele estar posando nas cabeças? Não. A gente está andando, ele veio e posou. A gente não manda nele. Só a gente já está correndo, desviando o cabelo, mesmo assim não tem jeito não. Agora, se posar ali, ficar quietinho, chupando sangue, sugando sangue, enchendo a barriguinha de sangue ali, a gente tem culpa? Tem. A não ser que você esteja com a mão amarrada, mas mesmo com a mão amarrada, não dá para dar cabeçada, dá para encostar em algum lado, dá para tentar tirar ele dali, não dá? O passarinho posar nas cabeças, tudo bem. Agora fazer ninho, aí já é culpa nossa. O pecado, lançar uma seta na nossa mente, vir aqueles pensamentos abomináveis, tá tudo bem. Você controla os pensamentos que vêm na sua cabeça? Não tem jeito. A gente pode ter caminhos, né, de envolvimento com Jesus para que os pensamentos vão melhorando. Agora a gente não está livre de receber uma seta inflamada do maligno e tentar. Agora, se a gente deixar fazer ninho, aí a gente já começa a assumir a responsabilidade. Então, irmãos, o que nós precisamos? Entendendo isso aqui, como que nós sabemos, ou nós podemos saber se estamos verdadeiramente em Deus? Analisando os frutos que nós estamos dando. Quais são os frutos que você tem dado? Quais são as respostas aos convites de Jesus que nós temos dado? Então, quando nós respondemos o convite de Jesus, nós temos que avaliar. Jesus fala para não fazer, a palavra de Deus é clara para não fazer, e nós estamos praticando. Mentira. A gente sabe quando a gente mente. Sabe ou não sabe? Sabe, irmão. A não ser que você está enganado por uma mentira que alguém te contou. Mas aí devia ter vigilância para não vender um peixe que te venderam sem saber a origem do peixe. É igual as notícias nas redes sociais. Muita gente partilhando, um dia desse para trás, algum tempo já, o pessoal partilhando uma notícia que num país aí fora, aí, eu não sei qual país, mas não, estava um calor tão grande que os carros estavam derretendo na rua. Gente, partilhando isso, vocês não viram isso? Não. Bom, já há algum tempo, os carros estavam derretendo na rua. Aí tinha umas fotos de carro, irmão, derretendo. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível, não. Aí fui pesquisar a fonte daquilo, não, mentira, irmão, aquilo não aconteceu. Então o pessoal gosta das redes sociais, dessas coisas alarmantes assim e tal. Os carros estão derretendo, que não sei o que e tal. Aí os farol que tem aquela que não é bem plástico aquilo, mas também não é vidro, né? Hoje já é um material ali, um acrílico, né? Qual seria um acrílico, eu não sei. Mas aquilo derretendo, caindo assim pro chão, assim. É o calor, irmão, o sol absurdo que está lá nesse país. Aí as pessoas vão lá e replicam a mensagem, assim, a informação, a notícia, sem saber a fonte. Então isso aí não tem culpa também, não dá para ficar desinformado, não, vai buscar saber. Então nós precisamos saber, né? Quando a gente mente, a gente sabe. Você mentiu, você sabe, mentira é o que? É pecado. Quem é o pai da mentira? Quem é Dada? O diabo. Então, mentir não pode. Então, tá ouvindo bem, né? Criança tem que aprender isso aí de raiz, né? Mentira é do diabo. Então, como falamos mentira, falamos de todos os outros pecados que nós falamos claramente dele na igreja, aqueles que nós não falamos, que você sabe pela revelação da palavra de Deus que é pecado. Irmão, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 a seguir ali, tem ali uma mensagem maravilhosa para nós. Com certeza, irmão, nesse estudo nós vamos mergulhar uns dias por ali também. Não vai ser o caso agora, é só uma menção, mas tem ali sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Uma milícia que acontece, uma luta que acontece ali entre as duas vontades. Então, tudo aquilo que está falando ali, e coisas semelhantes, fofoca, ira, porfia, inveja, glutonaria, bebedice, tudo semelhante a isso aí, nós sabemos então de que é pecado, e nós podemos então perfeitamente, né, fazer essa análise se nós estamos dando esse tipo de fruto ou não. Então é assim que nós devemos saber se nós estamos verdadeiramente em Deus ou se não estamos. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos essa palavra aqui, que o dever então da igreja é permanecer em Jesus. Hoje nós entendemos isso de uma forma bem clara.
E quando nós vamos nos envolvendo com Jesus, o negócio fica gostoso. Mas e depois nós podemos então fazer uma avaliação. Será que verdadeiramente eu estou em Jesus? E é essa a grande revelação da palavra de Deus para nós hoje. A quem guarda a sua palavra, os seus mandamentos, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Você está em Jesus? Amém? Glória a Deus. Então é isso que é preciso, tá? Está em Jesus. E as falhas que acontecem, nós levamos para Cristo, tá bem? Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, tá bem? Então é isso que nós fazemos, alinhamos a nossa vida. Então assim, estamos em Jesus. Esse é o nosso estudo de hoje. Permanecer em Jesus é o dever da igreja. Então, permanece nele, nós seremos muito recompensados pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós, Senhor, analisamos hoje a Tua palavra de permanecer em Ti, permanecer em Jesus. Pai, sabemos o quão falho nós somos, Senhor Deus, mas sabemos o quão poderoso também é, Senhor, a Tua palavra, quão poderosa é a Tua palavra, Senhor, para conosco. Pai, a Tua palavra nos revela, Senhor, de que aqueles que obedecem os Teus mandamentos, Senhor, Pai, há um envolvimento de amor com o Senhor, e o Senhor se revela, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, o que eu peço, Senhor, é que nós tenhamos, Senhor, cada dia mais uma posição de obedecer, de permanecer no Senhor. Pai, nós sabemos quando não estamos no Senhor ou quando estamos. Por isso, Pai, que essa revelação, Senhor, seja clara e de que haja um posicionamento baseado nessa revelação. Para aqueles que não estão em Ti, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, abra, Senhor, o entendimento para correr para Ti novamente, para confessar os pecados, Senhor, para se arrepender. Pai, e aqueles que estão em Ti, que o Senhor fortalece eles em Ti. Pai, em nome de Jesus, esse é o pedido, Senhor, nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, que nós possamos caminhar, Senhor, cada dia mais no relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, no envolvimento, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que concorda, diz amém.